E finalmente, neste nosso caminho pascal, neste quinto domingo de Páscoa, nos orientamos decididamente para o Pentecostes. Jesus nos diz: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Este nosso coração perturbado precisa encontrar um lugar. Acrescentou Cristo: na casa de meu Pai há muitas moradas. Não é apenas um lugar, é uma morada. É um espaço amplo. Nós precisamos de um lugar onde poder renascer. Começamos o tempo pascal com a palavra de Jesus que dizia a Nicodemo: é necessário nascer de novo para entrar no reino do céu. E que é esta morada? Exatamente um útero de misericórdia. O útero do Pai misericordioso que continuamente nos acolhe nas nossas fragilidades, na nossa insegurança. A palavra perturbação, não se perturbe o vosso coração, na sua origem significa não apenas uma angústia, mas um terremoto, algo que nos deixa totalmente instáveis, totalmente inseguros. Nós precisamos de uma segurança, nós precisamos de um abrigo, nós precisamos de um lugar onde poder descansar e repousar. Este lugar é o coração do Pai, que através de Cristo, que é a porta, nos permite acesso à vida eterna. Esta é a vida eterna, dirá Jesus, que conheçam a ti, o Pai, e teu Filho, Cristo Jesus. Por isso que na segunda leitura, Pedro fala de uma pedra viva, que nos permite de edificar uma casa estável, um sacerdócio santo, que nos permite de tomar posse da nossa herança, que é exatamente a santidade, a capacidade de proclamar obras admiráveis, daquele que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Então, somos assim, chamados a viver em estado pascal, que significa a viver uma passagem continuamente da perturbação, do medo, a confiança e a fé, das gaiolas, das falsas seguranças, à liberdade de filhos de Deus, da tristeza para a alegria. É o caminho que o Senhor nos convida a percorrer neste tempo, em particular neste domingo. Não somos como cachorrinhos que, para encontrar o próprio espaço, precisam marcar o próprio território. E quantas vezes o apego às pessoas, às coisas, ao dinheiro, às nossas vontades, aos papéis sociais que podemos exercer, ao poder ou à nossa inteligência, aos nossos dons, acabam tornando-se gaiolas, buscando uma falsa segurança que, na verdade, nos livra desta liberdade, desta serenidade, desta capacidade de poder confiar, de poder voltar à casa do Pai. Quantas vezes até a forma de viver a nossa religiosidade nos leva ao esforço de acumular méritos e de poder colocar a nossa salvação como fruto das nossas obras e não da obra daquele que veio para nos salvar, para nos redimir, daquele que, como escutamos neste trecho, é o único caminho, a verdade e a vida. Caminhar para o Pentecostes, poder voltar a casa, poder encontrar morada no coração do Pai. Como não relembrar, nesse sentido, a parábola do filho pródigo, pois toda a história da salvação se resume nisso. O nosso afastamento de Deus, esta busca desesperada, esta necessidade desesperada que nós temos de morar na casa do Pai, de tomar posse da nossa herança e, no mesmo tempo, uma iniciativa que sempre parte do Pai, que envia o seu Filho como caminho para que possamos reencontrar realmente a porta do coração misericordioso, daquele que sempre nos espera e que sempre nos procura. E quando o filho, caindo em si, diz: quantos empregados na casa do meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome, ele expressa realmente a fome do coração do homem, uma fome insaciável. Vou me levantar, irei até meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Este caminho é impossível sem Cristo. Ele que nos abre o caminho de volta na casa do Pai. E nesta casa nós podemos realmente nos reencontrar, nos reconhecer, encontrar a nossa identidade, a nossa dignidade. O maior drama da vida é não ter lugar. É viver sem um lar, sem uma casa, sem um útero onde renascer, sem uma família, onde encontrar alegria, descanso, comunhão, amor, paz.
Esta é a vida humana. Quantos irmãos de rua que me dizem, Padre, a vida toda procurei uma família. Eu louvo a Deus que agora encontrei, através da igreja, este lugar. Vivi como um mendigo, vivi sem lar e sem casa, vivi sem pai e sem mãe. Quantas crianças que me dizem, eu nasci sozinho, e me fazem entender como realmente a solidão é o inferno. E é belíssimo porque a fé não é, como às vezes pensamos, um esforço da nossa vontade ou um esforço intelectual. Na verdade, a raiz hebraica do termo fé é amurá, que é a mesma raiz do termo amém, que nós usamos na liturgia, como dizer, assim seja. A fé é descansar. A fé é encostar a cabeça no coração do Pai e confiar que Ele deseja o melhor para mim, abandonar-me na sua vontade. Belíssimo o Salmo 131 que diz, meu coração não é arrogante, nem soberbo me olhar, não ando atrás de grandeza, nem de coisas que estão além das minhas forças. Pelo contrário, moderei e fiz calar meus desejos. Como criança desmamada no colo de sua mãe, como criança desmamada, assim está a minha alma. Assim seja o nosso coração neste tempo de Páscoa. Nós desejamos encontrar o caminho da casa do Pai. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na verdade, o caminho que vem ao nosso encontro é Jesus que veio ao nosso encontro. E nele nós precisamos viver, enxertados nele, nós encontramos a beleza, a glória, a santidade, o poder do Espírito que nos é dado a cada momento, pois o dom do Espírito é sem medida. O maior presente que Jesus nos deixa nesse discurso chamado de adeus, de despedida, é a sua presença. Ele nos deixa sem nos deixar. Ele nos deixa de uma presença física, mas Ele continua estando conosco todos os dias e nós podemos viver na sua presença todo momento da nossa existência. Jesus é o caminho. Jesus é este caminho feito pela sua própria presença. Para os judeus, o caminho é a lei, mas nós não seguimos uma lei, uma regra. Nós seguimos uma pessoa viva. Uma pessoa que nos precede na Galileia significa aquele que nos precede lá, no lugar do primeiro amor, onde Ele nos chamou pela primeira vez, mas também que nos envia na Galileia, que é a terra dos pagãos, para que possamos levar a todos a luz da sua presença. E é belíssimo porque Jesus se coloca como caminho. O caminho, então, não é um percurso geográfico, não é a mapa do tesouro, é uma pessoa. Ele é o mesmo tesouro pelo qual vale a pena perder tudo. É o caminho, é o tesouro, é a verdade e a vida, é a presença. Não é uma regra que seguimos, é o ressuscitado que nos dá uma palavra, que é a verdade, uma palavra que é espírito e vida. A palavra ainda é uma pessoa, Ele é o verbo que se fez carne e que se fez vida, e por isso Ele é caminho, é verdade e a vida. É o Senhor que dá vida. Eu sou a vida do mundo, dirá Jesus lá quando ressuscitará Lázaro. E quem crê em mim, mesmo que morto, viverá eternamente. Somos feitos para uma eternidade, para uma plenitude. Interessante que Jesus diz para Santa Faustina que três são as formas com que nós também podemos manifestar a misericórdia. O Pai manifesta a misericórdia na presença do Filho, na palavra e na vida do Filho. E nós também, na oração, no diálogo com o Filho, nas palavras através da evangelização e nos atos concretos, pois o Verbo se fez carne e os homens não querem ouvir falar de Jesus. Os homens querem ver Jesus que vive em nós, na nossa vida. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a primeira vocação, a vida. Nunca esqueço o primeiro encontro que tive com uma doente de hanseníase, Clélia. Muitos conhecem como lepra esta doença. E ela, além de ser leprosa, tinha também paralisia e tinha também Parkinson. Não deu nunca um passo na sua vida. E ela me surpreendia sempre porque dizia, Padre, o que adoro é viver. A vida é maravilhosa, a vida é mar de rosa, porque eu tenho Cristo comigo no coração. E a carne não é o limite da minha alegria e da minha realização. Eu levava muitas pessoas com depressão para visitar esta santa mulher
e muitos ficavam curados ao ver como uma pessoa com tanto sofrimento e tanta limitação não se deixou prender pela gaiola da carne, mas vivia na liberdade de filha de Deus. É belíssimo, nós temos realmente a possibilidade de passar continuamente do sofrimento ao amor, da morte para a vida, se encontrarmos em Jesus o caminho, a verdade e a vida. Seguir Jesus. E isso realmente é um caminho de total abandono. Seguir o Senhor. Mas uma última coisa que é muito forte, muito interessante também na luz da primeira leitura, quando os apóstolos instituem os diáconos para servir a mesa e para poder se dedicar inteiramente à oração, ao serviço da palavra, entender que Jesus é um caminho único, mas cada um de nós é único para Jesus. O que quer dizer? Que ele é realmente a meta, como o sol, dizia Chiara Lubich, fundadora do movimento dos focolares, mas para chegar ao sol tem tantos raios diferentes. Esses raios, quanto mais se aproximam do sol, mais se aproximam entre eles. Chiara Lubich dizia, cada um de nós tem o seu caminho da vontade do Pai. Por isso que os santos não têm que ser imitados. Cada um de nós tem uma forma diferente de viver a santidade, de deixar viver Cristo em si e de percorrer aquele que o caminho da vontade de Deus, diferente para todos, mesmo que todos os caminhos sejam resumidos no amor. Porque quem ama passa da morte para a vida. Fazemos um exemplo para entender. Para poder caminhar, seguir Cristo ressuscitado, nós temos que passar de obediência em obediência, de passo em passo. E a cada passo, Deus ilumina o passo seguinte. Isto é fantástico. Se não fizermos isso, nós andaremos como que as apalpadelas, batendo a cabeça de todo lado. Não temos que imitar o caminho de um santo ou do outro. Temos que seguir Jesus, que tem para cada um de nós um caminho diferente, mesmo sendo ele o caminho comum para todos. Vamos entender melhor ainda. Pense, por exemplo, nos santos padroeiros da missão. Um é São Francisco Xavier, a outra é Santa Teresinha. Francisco Xavier, que foi um santo que gastou a sua vida percorrendo quilômetros e quilômetros, milhares de quilômetros para evangelizar, que evangelizou e batizou milhares de pessoas. Ainda se guarda a relíquia do próprio braço com que ele administrava o batismo para os pagãos e que consumiu a vida neste esforço missionário, andando pelo mundo inteiro, e a outra padroeira das missões, Santa Teresinha, que viveu num convento, num Carmelo, a vida toda, que morreu consumida pela enfermidade da tuberculose e que fez de cada pequeno gesto de amor uma grande experiência, pois ela entendeu que nada é pequeno quando o amor é grande. E os dois são padroeiros das missões, porque ela, através da oração, da contemplação e do sacrifício, oferecia a vida para a conversão dos pecadores. Pense em Chiara Lubich, que fundou o movimento dos focolares, Madre Teresa de Calcutá, que trabalhou com os pobres, com os abandonados, com os rejeitados, com os miseráveis deste mundo, e elas diziam uma para a outra: o que você faz, eu não posso fazer. E o que eu faço, também você não poderá fazer. E esta igreja, por isso Jesus diz que faremos coisas maiores daquelas que ele fez. Imagina, por exemplo, João Paulo II, o homem que na história da humanidade encontrou mais pessoas no mundo inteiro. Imagina a atividade de Cristo, que se resumiu a 3 anos, e a atividade da igreja desses 2000 anos, sem dúvida. Em Cristo, por Cristo e com Cristo, nós fizemos coisas maiores daquelas que Cristo, na sua existência terrena, pôde realizar. Mas nada disso seria possível sem a presença de Cristo ressuscitado na sua igreja, ele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, o que pedir? O que fazer? Pedir o Espírito Santo. Estamos no tempo de Pentecostes, de preparação para o Pentecostes. E cada um de nós, pelo Espírito, será conduzido por um caminho próprio, pessoal, único, individual e maravilhoso, um caminho de santidade. Nesses dias, o nosso irmão, padre, que viveu uma experiência de crise muito forte e que recebeu a oração de toda a comunidade, de repente se sentiu restaurado, encontrou aquela morada, aquele lugar, aquele útero de misericórdia onde renascer.
e batizado no Espírito Santo, repetia derrama, derrama, derrama. E hoje realmente nós vemos nele uma pessoa restaurada pela misericórdia do Senhor, que exerce com todo o poder, com todo o ardor, este ministério sacerdotal. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conceda um domingo repleto de paz e de amor. Um bom domingo para todos, rumo ao Pentecostes do Senhor.